Bom dia, família! Sejam bem-vindos a mais uma semana e a mais um devocional. Espero que a sua semana comece abençoada aí, esteja você onde você estiver, que você tenha conseguido participar com a gente também da conferência e tenha recebido muito da parte de Deus nesse final de semana. Que bom, né? Que a gente pôde ter esse tempo de imersão aí. Eu espero que aquilo que Deus fez no seu coração, aquilo que Deus ministrou no seu coração, continue ecoando em você. Hoje, durante essa semana e por muito tempo ainda pela frente aí. Nós estamos hoje em Provérbios 16, nós vamos lá para o versículo 28, onde nós vamos falar mais ou menos sobre o oposto daquilo que a gente conversou na sexta-feira da semana passada. Nós falamos sexta-feira da semana passada sobre o sábio de coração, que é prudente, que fala com equilíbrio, que promove a instrução. Falamos no versículo 23, né? O coração do sábio ensina a sua boca. E aí ele então, os lábios dele promovem a instrução. A gente falou sobre como pessoas sábias e justas pegam aquilo para o seu coração, mas também a partir do momento que entendem algumas coisas, falam também a partir de uma sabedoria, a partir de uma instrução, a partir de um amor. E não somente tem sabedoria para elas, mas a boca delas também transborda sabedoria e promovem a instrução de pessoas ao seu redor. Hoje nós vamos olhar um cara que não promove a instrução. Ele promove uma coisa diferente, a dissensão. E nós vamos descascar isso juntos. Está lá no versículo 28. Versículo 28. Diz assim: O homem perverso provoca dissensão. Então vamos fazer um contraste aqui, ó. O coração do sábio ensina com a sua boca e seus lábios promovem instrução. O homem perverso, não é sábio, provoca dissensão, divisão, argumento, briga, problemas, calúnias, ok? Dissensão é briga. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O que espalha boatos afasta bons amigos. Então aqui nós estamos fazendo meio que um contraste com aquilo que nós conversamos na sexta-feira. Existem pessoas que ganham sabedoria, falam sabedoria e, cara, instruem e abençoam por onde passam. E existem pessoas que usam a mesma boca, mesma capacidade, só que porque não têm sabedoria, acabam então provocando brigas e provocando amigos que se afastam, porque eles acabam espalhando boatos. E aqui, mais uma vez, a gente é confrontado com o poder da nossa língua, né? O poder daquilo que a gente fala, o poder das nossas palavras para o bem, para, cara, trazer, né, informação, crescimento, instrução, mas também o poder das nossas palavras para o mal. Tiago vai dizer, né, que a língua é uma chama ardente, é um fogo, né? E o poder da vida e da morte estão nela. Né, cara, você pode trazer vida, você pode trazer morte para a vida de pessoas a partir daquilo que você fala com a sua boca. Então, é muito, muito importante, muito poderoso. E é interessante a gente entender o seguinte, que a nossa fé em Jesus passa por aquilo que a gente fala. Tem gente que dissocia, né? Ah, não, eu sou crente, mas assim, o que sai da minha boca é outra coisa, o que eu falo é outra coisa. Eu creio em Jesus, mas a minha boca fala um monte de besteira, fala um monte de asneira, fala sem filtrar, sem pensar, sem passar um filtro de Jesus, né? Uma vez eu fiz uma pregação na igreja sobre como a gente encerra as nossas orações, né? A gente encerra em nome de Jesus, né? Estou pedindo, por um lado, na autoridade do nome de Jesus, mas eu preguei de uma forma diferente, pensando, cara, estou pedindo no nome de Jesus. Cara, assim como alguém pode ir para né, para algum lugar e falar, ó, no nome do João ali, no nome do Aldori, no nome da Maria, no nome do pastor André, eu estou pedindo tal coisa. Em nome do pastor André, eu estou pedindo tal coisa. Né? Imagine que alguém fosse para algum lugar e pedisse em nome do pastor André uma coisa que o pastor André nunca pediria. Né? Seria estranho. Então a gente precisa entender o seguinte, que como seguidores de Jesus, nós carregamos uma identidade, carregamos um testemunho e aquilo que a gente fala, né,
tem que estar conectado com esse testemunho, com a nossa fé. Não adianta só ter uma fé e isso não refletir na nossa fala. Isso é uma doença que afeta muitos ambientes, inclusive ambientes de igreja. Tem ambientes de igreja que são conhecidos muito como ambientes de fofoca, né? A gente luta contra isso na PIB e a PIB não tem esse DNA, não é nossa característica isso. Não quer dizer que não tenha pessoas que fofoquem dentro da igreja, mas não tem a ver com o nosso DNA, não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com os nossos valores. Pelo contrário, um dos nossos valores, que vocês vão conhecer mais de perto neste ano que vem, é o valor da honra, de nós aprendermos a apontar o ouro, nós aprendemos a honrar aquilo que as pessoas carregam, escolher apontar o ouro, né, fazer reluzir o ouro e não apontar o lixo na vida de pessoas. É fácil apontar o lixo, não precisa ser especialista. Mas para você fazer reluzir o ouro, dá mais trabalho e reflete o caráter e o coração de Deus também. Então, o homem perverso, ele provoca dissensão. Por que que aquele que provoca dissensão, ele é perverso? Porque a sua boca, aquilo que ele fala com uma intenção de provocar divisão, briga. Então, não é só o que sai da boca dele, porque o que sai da boca dele simplesmente reflete aquilo que ele já planejou fazer com uma intenção. E essa intenção, a Bíblia diz que é uma intenção perversa. Por quê? Porque ele fala com o intuito de dividir. Fala com o intuito de separar pessoas, com o intuito de criar um conflito. Então, o homem perverso, ele provoca dissensão. E esquece aquela conversa, eu só falei o que eles pensaram, o que eles fizeram, se eles brigaram depois, eu só falei. Não, não, não. Muitas vezes, maioria das vezes, essa fala é intencional. Ela vem para provocar mesmo a dissensão, ela vem para criar um ambiente de dissensão. E o texto aqui revela que isso mostra para nós uma perversidade de coração. Existe um prazer em ver pessoas divididas, o prazer em destruir relacionamentos, prazer em falar coisas que não são verdadeiras. E, gente, vamos pensar, isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. Dependendo do que é falado e como é falado, isso é muito, muito sério. Muito sério. Eu vou até fazer uma coisa que eu não estava planejando aqui, mas vou aproveitar para falar uma coisa importante para vocês aqui. Só estou procurando o versículo, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu achar o versículo aqui. Vamos lá. Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Não tinha planejado isso, tá, gente? Obviamente, senão eu já teria procurado o versículo, mas acho que é importante a gente ver isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz uma coisa importante e a gente não ensina muito sobre isso, até porque nós não temos esse problema, graças a Deus. Mas já que a gente está no assunto, vamos aproveitar e vamos tomar uma vacina espiritual maravilhosa aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Vai nos instruir uma coisa muito, muito importante. Deixa eu mostrar para você que eu nunca ensinei sobre isso, tá? Mas é uma vacina para a gente. Se você está aqui, se você está no devocional aqui, você está no devocional porque você já faz parte da igreja, você já é membro da igreja, você já entendeu que você precisa fazer a vida devocional, você já organizou a sua vida para buscar princípios bíblicos. Então, está na hora da gente falar sobre esse princípio. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz assim. Olha só. Não aceite acusação contra um presbítero. Aqui não é presbítero só a função de presbítero, como algumas igrejas têm, né? Diácono e presbítero. Está falando aqui de líder da igreja, ok? Líder da igreja. Pode ser pastor, pode ser líder de ministério, líder da igreja. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Não aceite acusação contra um líder da igreja se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. O que está dizendo aqui? Muito importante esse equilíbrio. Está dizendo o seguinte, não é que você não pode ter motivo para acusação de um líder da igreja. Né? E tem gente que fala, não pode tocar no ungido do Senhor porque não pode falar mal do cara. Se tem uma falha, tem que ser resolvido, óbvio. Agora, cuidado com aquela conversinha
Porque olha aqui o que está dizendo. Não aceite uma acusação. Alguém que está falando que alguma coisa aconteceu. Não aceite acusação contra o líder da igreja se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque senão você não sabe se não é uma pessoa mal intencionada tentando gerar dissensão. Então, se você tem 2 ou 3 testemunhas, pode ser que tenha 3 pessoas mal intencionadas? Pode, mas a probabilidade é menor, né? Se tiver 2 ou 3 testemunhas, ó, testemunha é aquilo que viu. Testemunha não é, eu também não gosto do João, não gosto da Maria lá, também acho que ele é. Não, não. Testemunhas, pessoas que viram algo. Se não tiver 2 ou 3 testemunhas que viram alguma coisa ou ouviram alguma coisa direto, não aceite uma acusação. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que causam essa dissensão, né? Trabalham para dividir pessoas e acabam acusando. Muitas vezes acontece acusação contra líderes da igreja. Então, se existe 2 ou 3 testemunhas que viram, aí a conversa é outra, aí o problema é outro. Aí precisa confrontar mesmo, precisa resolver e ninguém está acima disso, ok? Mas a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que são né, que são perversas, que vêm para provocar dissensão mesmo, para provocar divisão. E olha só, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Aquela pessoa que no hebraico ali, se você for estudar o que espalha boatos, diz assim, a pessoa que fica cochichando. Tá? Essa é a ideia no hebraico. A pessoa que fica cochichando. Aquele que fica falando, né? Aquele cochichozinho, fala, cara, o que estão falando ali? O que está acontecendo? O que estão falando ali? Por que tem que cochichar? Se tem que cochichar, porque tem coisa escondida. Por que estão cochichando ao meu redor? Espalha amigos, ou seja, gera dúvida, gera desconfiança, gera medo, gera, cara, o que está acontecendo? Por que ninguém está falando comigo? O que está acontecendo, né? Então, o que espalha boatos, ou o que fica cochichando, afasta bons amigos. Não é só amigo, não, é bons amigos. Então, queridos, nós temos que ter sabedoria em compreender o seguinte, que às vezes vão ter pessoas que intencionalmente usam das suas palavras para afastar pessoas. Ou às vezes vai ter pessoas que talvez não foi intencional, mas eles não foram sábios o suficiente para verificar a informação. E acabaram falando coisas que podem gerar grandes problemas. Gente, só para você entender a seriedade disso, vamos lembrar como que aconteceu, né? A tentação da serpente com Adão e Eva, né? Foi numa conversinha. Como é que Satanás veio para Jesus na tentação do deserto? Ele veio já tocando terror. Não, veio com conversinha, 3 delas, né? Então, essa ideia de conversinha, a gente tem que ter muito, muito cuidado com relação a ela para a gente não ter um problema. E é uma conversa para outro dia, mas nós já temos uma diretriz a respeito de como lidar com essa situação. Está lá em Mateus capítulo 18. Eu não vou ter tempo de expor isso agora, porque é um texto um pouco mais comprido. Mas Mateus capítulo 18 diz o seguinte, cara, se você fica sabendo que tem alguma coisa de errado com o teu irmão, fez um pecado, cometeu alguma coisa, tem alguma coisa errada, vai conversar com ele. Não conversa com os outros a respeito do pecado do seu irmão. Vai conversar com o seu irmão sobre o pecado dele. Se o seu irmão falar, cara, você tem razão, ora comigo, cara, poxa, eu preciso de ajuda, eu me arrependo. Cara, você e o teu irmão, você se resolve, você ora por ele, cara, abençoa a vida dele e show de bola. Aí diz, se ele não te receber, se ele não te ouvir, leva um outro irmão contigo, como testemunha, porque tem que ter 2 testemunhas, lembra? Tá ali. Então tem que ter outra testemunha. E você confronta, meu irmão, tal, 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 tal. Se o cara não quiser se arrepender, daí você leva para a igreja. Aí você vai a público com aquilo, ok? Mas primeiro, vai lá e conversa com o teu irmão. Se ele te receber, se ele te ouvir, se ele se arrepender, cara, ora por ele e tá tudo bem. Você ganhou o seu irmão, tá tudo certo. Mateus capítulo 18, vai lá ler depois, vai lá ler 18. Se ele não te ouvir, leva mais uma testemunha. E ora por ele, tenta conversar com ele, tenta ganhar ele de volta. E só se ele não te ouvir de novo, daí você, se for necessário, vai a público. Qual que é o problema? A gente faz o inverso. A gente ouve uma fofoca sobre o irmão, a gente não fala com o irmão, a gente fala com todo mundo a respeito dele. Gente, vamos ser bíblicos. Vamos aprender
né, a usar a nossa boca para o bem. Deus te deu uma capacidade incrível chamada capacidade de comunicar. E essa comunicação ela deve ser para gerar vida e não para gerar morte. Que Deus nos ajude nesse sentido. Nosso tempo já estourou, então vamos orar para que Deus use a nossa vida para promover a instrução e não a dissensão. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã, por esse contraste tão interessante que esclarece para nós também aquilo que nós somos chamados a viver, a instrução e não a dissensão. Ajuda-nos, Deus, nesse sentido. Ajuda-nos também, Deus, a sabermos como nos posicionar quando ouvirmos alguma coisa, que nós possamos, Deus, como nós aprendemos hoje, não aceitar uma acusação, se não houver testemunha, que nós possamos ir e confrontar diretamente o nosso irmão, falar com ele ou com ela e não com todo mundo, todo o restante. E Deus, eu oro para que essa cultura de honra cresça no nosso meio como igreja, a gente possa viver isso cada vez mais no nosso dia a dia. Pai, nós entregamos a Ti o nosso dia hoje, pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a semana que se inicia, e agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos no final de semana. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.